Bom dia, Espírito Santo. Oferecimento Unimed Vitória. Que 2025 seja um ano de maravilhosas histórias. Distriferro, linha completa de serralheria. E Senac Espírito Santo, educação profissional que transforma. Olá, muito bom dia, são 6 horas em ponto, agora dia 31 de dezembro de 2024, último dia do ano, daqui a pouco 2025 chega, começa a bater na porta e o Bom Dia Espírito Santo tá no ar com as principais notícias do estado para você começar essa terça-feira bem informado. O último dia do ano vai ser aqui com a gente no Bom Dia Espírito Santo, da melhor forma, né? Trazendo notícias de todo o estado, trazendo também um pouquinho da previsão do tempo. A gente está vendo agora imagens ao vivo da terceira ponte da Baía de Vitória. Nesse momento o tempo segue aberto, o sol está começando a aparecer ao pouco e, gente, de acordo com a última atualização do Incapé, o tempo segue instável em grande parte do território capixaba nesta terça. O sol aparece entre nuvens e chove em alguns momentos do dia nas regiões norte, noroeste, sul e serrana. A partir da tarde pode ter pancadas de chuva nessas regiões. E aí um detalhe na última atualização é que no trecho do litoral sul e na Grande Vitória tem variações de nuvens ao longo do dia, mas de acordo com essa última informação divulgada pelo Incapé, não tem previsão de chuva no litoral sul e na Grande Vitória para hoje. Pois é, mudou um pouquinho do que tinha sido divulgado até ontem. O IMET também tinha divulgado uma informação sobre um alerta de chuva, mas essa informação era válida até ontem à meia-noite. Não tem esse novo alerta ainda. E na Grande Vitória, no litoral sul, não tem previsão de chuva, pelo menos por enquanto. Grande Vitória com máxima de 31 graus, região sul máxima de 32 graus, na região serrana a temperatura máxima é de 29 graus. Na região norte, máxima de 31 graus e na região noroeste a máxima é de 32 graus. Um acidente entre uma bicicleta e um caminhão matou um ciclista de 29 anos próximo ao pavilhão de Carapina, na Serra. O caminhoneiro ficou ferido, foi ontem à noite. A polícia militar apreendeu em um apartamento em Vila Velha uma metralhadora caseira, 1 quilo de cocaína e quase 600 pinos da droga pronta para venda. A operação foi montada logo após uma denúncia. E uma parceria entre a Secretaria de Justiça e a Polícia Federal vai ajudar na investigação de crimes que estão há anos sem solução. O Espírito Santo é o primeiro estado brasileiro a enviar digitais de presos para um Banco Nacional de Dados relacionados à segurança. E a Polícia Federal está começando a descobrir de quem são as digitais encontradas em locais de crimes que nunca foram identificadas. Uma manicure de 35 anos foi morta em Guarapari nesse fim de semana. O marido dela ligou para a polícia e confessou o crime. Um dos filhos do casal, de apenas 7 anos, presenciou todas as cenas. Os juros voltaram a subir e o dólar atingiu recordes históricos. Essas altas impactam diretamente a nossa vida e afetam o poder de compra. O consumidor tenta fazer o que pode para sobreviver às oscilações da economia. Agora são 6 horas e 3 minutos, chegou aquele dia de fazer planos, traçar metas para os próximos 365 dias. Essas são as famosas promessas de ano novo, né? Vou emagrecer, vou trabalhar menos ou trabalhar mais, praticar algum tipo de esporte. Só que nessa hora é importante, de acordo com os psicólogos, a gente estabelecer metas reais para não ficar frustrado no final do ano que vem. O tempo tá passando, o novo ano tá chegando. E sendo bem sincero, quantas metas feitas para 2024 de fato foram cumpridas? Eu fiz vários planos. Um deles era comprar o carro, o outro era montar o negócio. Mas essa meta eu não consegui. E guardar dinheiro, né? Que era o primeiro lugar. Mas eu não consegui guardar nenhum tostão. A Rosiane saiu de São Gabriel da Palha com a família para passar o Réveillon na Grande Vitória. Para eles, 2024 foi de grandes desafios. Eu queria trabalhar mais, né? Para mim tá focando em comprar um carro, né? Melhor, né? Aí só que acabei comprando um carrinho mais simples. O saldo eu acho que pode melhorar mais, não consegui cumprir todas as minhas metas, mas a minha meta para 2025 é investir no meu cerimonial, trabalhar mais e correr atrás agora do prejuízo, porque eu acho que esse ano é o grande ano e ele promete. Tendo realizado uma ou várias das promessas, com 2025 logo ali, muitos planos se renovam e tantos outros são criados. Quero focar bem no meu canal, nos meus estudos, várias coisas também. A minha
saúde e outras bastantes coisas. A minha promessa é que esse ano que vem agora eu pedale mais, né? Perder peso e manter o corpo em forma. Mas você já parou para pensar de onde vem esse sentimento de agora vai, que todo final de ano traz? Afinal, fora a mudança simbólica no calendário, os dias são os mesmos. Em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e por aí vai. A explicação tem a ver com a tradição, mas também com temas mais atuais, como as redes sociais. As redes sociais hoje é referência para todo mundo, inclusive para os jovens, né? Então é muito comum os jovens ter acesso a diversas redes sociais, segue diversos influencers, né? E aí começa a comparação. Mas é também por causa disso que a psicóloga alerta. É preciso tomar cuidado para que as expectativas não se tornem frustrações. Pode ser que nesse percurso nem tudo esteja no seu destino e pode ser que não aconteça. Eu tenho o quê? Passos, eu tenho etapas, então é importante respeitar essas etapas. É importante pensar em metas que seja palpável. Espero que a vida me traga coisas legais, que me traga coisas positivas, mas assim, se não der certo, tudo bem. A gente vai lá, reorganiza as ideias, realinha ali o que a gente precisa. Então se planeje, corra atrás, mas vá com calma com as cobranças sobre si mesmo. Tem muito pela frente. 2025 eu acredito que vai ser um ano muito desafiador, mas eu acredito que muitas metas serão cumpridas. Eu peço a Deus que nos dê muita saúde para a família, né, proteção e um próximo ano novo para todo mundo, né? É isso que a gente deseja também, um próspero ano novo e, gente, sem frustração, né? Porque se não chega essa época do ano, tá todo mundo pensando o que eu poderia ter feito em todo esse ano que se passou. Vamos conferir o trânsito agora, como é que tá nas principais ruas e avenidas da Grande Vitória. Começar aqui pela rodoviária, região da rodoviária, nesse momento com trânsito bem tranquilo, como a gente consegue ver nessa imagem ao vivo, que está sendo trazida aqui pela Prefeitura de Vitória. Essa imagem é ao vivo e mostra também que o dia está começando um pouco ensolarado, né? Pela imagem a gente consegue ver o sol tentando aparecer aos poucos, a pista está um pouquinho molhada, o que indica aí que pode ter chovido durante a madrugada. Imagem ao vivo agora. Vamos para outro ponto? Avenida Leitão da Silva. Esse aqui é o cruzamento com a Avenida César Ilau. O trânsito nesse momento está tranquilo nos dois sentidos. Tem um carro parado no meio ali, aparentemente a câmera travou, mas a gente está vendo que o trânsito estava tranquilo na hora que travou ali, como a gente consegue ver na imagem. Aí, voltou agora. Bora para a região, então, agora da Avenida Dante Michelini, saída da Avenida, no caso da rodovia... Da Norte-Sul, né? É isso mesmo. Confirmando aqui a Norte-Sul, então, a saída da Norte-Sul com trânsito bem tranquilo na Avenida Dante Michelini nesse momento. Agora para a Serra. Observar um ponto ali, a Avenida Paulo Pereira Gomes, a entrada do Hospital Jaime, os funcionários entrando lá aos poucos. O trânsito está bem tranquilo na região. O pessoal está atravessando a faixa de pedestres ali. O trânsito tranquilo em Morada de Laranjeiras. Agora... a gente mostra, acabou, né, o trânsito, é isso mesmo. A gente traz agora as informações, as fotos enviadas por você, telespectador do Bom Dia Espírito Santo, que sempre participa aqui com a gente. Nosso WhatsApp está aqui embaixo, inclusive na sua tela, aqui no canto direito da sua tela. E a gente tem a primeira foto que a gente vai trazer, que é a do Evandro. O Evandro disse bem assim, deixa eu trazer a mensagem completa do Evandro. Evandro, bom dia, amigos da TV Gazeta. Último nascer do sol de 2024 aqui na Praia de Manguinhos. E um belo amanhecer, né? Na Praia de Manguinhos. Feliz ano novo para você também, Evandro. Obrigado pela participação aqui no Bom Dia. Sabe quem mandou um amanhecer bem bonito também? Foi o Paulo Robson Neves Neto. Bom dia, Espírito Santo, com essa bela imagem do amanhecer no último dia do ano em nossa capital. Foto tirada bem durante a madrugada, finalzinho da madrugada ali, pelo Paulo Robson, então, que mandou essa imagem pra gente. Quem acordou cedinho com um bom dia também foi uma pessoa aqui que está identificada só como Boazinha Demais, mas não tem um nome... Ah, não, tem sim, ó, Pauliceia de José de Anchieta, na Serra. Obrigado pela participação, Pauliceia, também aqui no Bom Dia Espírito Santo. Ronaldo também participando com a gente lá de Jacaraípe, na Serra, trazendo essa bela imagem também do amanhecer em Jacaraípe, no município da Serra. Na Serra também tem a participação do Clebson Mateus. Bom dia, estou compartilhando esse belo amanhecer em Balneário Carapebus. Essas são as mensagens enviadas pelos nossos telespectadores. Ao longo do Bom Dia, a gente traz mais algumas e o Bom Dia Espírito Santo vai para um rápido intervalo. E depois, um especialista vai dar dicas de como manter as finanças em dia no ano que vai começar, já amanhã. Daqui a pouco no Bom Dia Espírito Santo. Agora, 6h09. Já já a gente volta.
2025 está indo embora, a gente já trouxe aqui informação que é hora de refletir sobre o ano que espera, sobre o que se espera para o ano que está por vir. Não pode ter a frustração, tem que tomar cuidado, mas uma coisa é certa, com as contas equilibradas fica muito mais fácil se organizar. A Maria foi na Avenida Central, em Laranjeiras, para comprar um presente para o esposo. A compra da camisa estava planejada. Ela explica que coloca todos os gastos no papel para não se endividar. O que você geralmente gosta de colocar na ponta do lápis? Tudo que eu compro, eu vou pagar no cartão de crédito, eu vou pagar no PicPay, tudo eu planejo, né? Eu fico doida se eu comprar minhas coisas e não conseguir pagar, entendeu? A cuidadora de idosos garante que vai entrar 2025 com as contas no azul, porque como as coisas estão mais caras, ela tem segurado mais na hora de comprar. Porque, né, as coisas estão muito difíceis, aí se você não planejar, você acaba se enrolando. Equilibrar as contas é um desafio, principalmente para famílias de baixa renda. Mas há questões que devem ser levadas em consideração para uma vida mais leve. A principal delas é planejar gastos de acordo com o que você ganha. Anote todas as despesas para ter clareza dos gastos, acompanhe o vencimento das contas, assim evita juros e multas. E corte gastos desnecessários. Essas são algumas dicas que o economista Ricardo Paixão dá para quem quer ficar com as contas em dia. É um desafio muito grande, o salário é muito pequeno, mas as pessoas têm que estar tentando anotar, né, controlar aquilo ali, reunir a família, atribuir prioridades. Em algumas situações você vai ter que escolher qual conta você vai pagar, verificar aquela conta que tem uma sanção maior, como por exemplo o aluguel. De repente não pagar o aluguel, você vai ficar sem local para morar, entendeu? Então essa conta tem que ser priorizada. Infelizmente, em algumas situações você vai precisar tomar decisões. E para isso, a melhor coisa é você ter o seu planejamento, tudo anotado, controlar a dimensão do endividamento e tentar tocar dentro das possibilidades de cada família. O especialista lembra que a maioria das famílias de baixa renda fica no limite com o orçamento, o que torna um desafio poupar um pouco de dinheiro todo mês. É aí que entra a renda extra. As pessoas têm que observar o seguinte: você tem a sua atividade laboral principal e nas horas vagas, né? Infelizmente a pessoa tem que abrir mão daquele lazer e tentar transformar aquela habilidade que você tem em renda. De repente você faz um bolo muito gostoso, uma torta, né? Você consegue lidar bem com os trabalhos da construção civil, tem uma demanda muito grande e aí você pode fazer o que chamam, né, de bico, na verdade, para complementar a renda. O cartão de crédito ainda é o vilão das dívidas de boa parte das famílias capixabas. De acordo com a FEComércio, quase 90% delas afirmam ter alguma dívida nessa modalidade. É sempre um limite mais baixo, porque a gente acaba comprando um pouquinho a mais, né? Se controla, paga o valor total da fatura, somente comprar aqueles itens que você esteja precisando. E quem não consegue lidar com esse controle, é importante não ter o cartão de crédito, porque ele vai fazer as pessoas entrarem em um alto grau de endividamento. Você percebeu aí que eu falei que 2025 está acabando, na verdade 2025 está começando ainda 2024 que está indo embora. E, gente, o economista acrescentou ainda a importância de dividir os custos no lazer, rachar a conta, né, daquele churrasco de final de ano, por exemplo, para não sair no prejuízo. E qual foi o maior desafio que você enfrentou este ano? É a enquete do Bom Dia Espírito Santo já aqui no telão, já para você responder para a gente aqui no nosso WhatsApp. Qual o desafio que foi ou qual situação que foi a maior desafiadora para você? Foi uma situação financeira, uma situação pessoal, profissional, de saúde? Você vai responder na nossa enquete colocando a hashtag. Se foi um problema financeiro, uma situação financeira, um desafio, você vai colocar hashtag financeiro, ou hashtag pessoal, hashtag profissional, ou hashtag saúde, o jogo da velha junto com a palavra. Lembrando que é sem espaço, tá? Tem que colocar tudo junto. Então você vai responder, por exemplo, financeiro, você vai colocar o quadradinho, o jogo da velha, financeiro, tudo junto. E aí se você quiser comentar alguma coisa depois, coloca na mensagem embaixo. Mas na mensagem para responder a nossa enquete tem que ser tudo junto. E agora o Bom Dia traz uma informação que vai interessar a todos que estão se preparando para os feriadões de 2025. O governo federal publicou a portaria com a lista de feriados e dias de ponto facultativo. Confira agora. No ano que vem, em 2025, teremos 4 feriadões prolongados. O primeiro em abril. A sexta-feira, dia 18, marca a Paixão de Cristo, um feriado religioso, seguido pelo Dia de Tiradentes, na segunda-feira, 21 de abril. Serão 4 dias seguidos de folga para aqueles que puderem emendar.
Em maio, o feriado cai numa quinta-feira, dia 1º, Dia do Trabalhador, o que pode garantir um fim de semana prolongado e a possibilidade de emendar a sexta-feira, dependendo da decisão de cada empresa. Outros 2 feriados também vão depender dessa decisão. O Dia da Consciência Negra, que acontece em 20 de novembro e cai numa quinta-feira. E, claro, em dezembro, o Natal, que cai também numa quinta-feira. E, gente, o calendário de 2025 conta ainda com 4 feriados que caem em finais de semana. Dia 7 de setembro, que é a Independência do Brasil. Dia 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida. 2 de novembro, finados. E 15 de novembro, que é a Proclamação da República. Municípios e estados também podem determinar em lei feriados locais, como Carnaval, Corpus Christi, que são considerados pontos facultativos nacionais. Agora vamos para a capa do G1, trazer as informações, o destaque do G1 para você, as principais notícias do Brasil e do mundo. O G1 resume aqui o ano em infográficos e páginas especiais. É uma linha do tempo que tem dentro dessa reportagem com todos os acontecimentos mais importantes desse ano e as situações que foram detalhadas, então, nesse infográfico aqui, nessa linha do tempo com os infográficos. Do lado aqui, apostas da Mega da Virada vão até às 6 horas da noite, às 18 horas. O G1 vai transmitir o sorteio. Além disso, logo abaixo, um destaque também para o Réveillon. O mundo se prepara, então, para a passagem do ano. Pois é, daqui a pouco já começa o Ano Novo em algumas regiões do mundo já. E o G1 acompanha, então, em todas as regiões. Agora a gente vai para o valor econômico. Destaque aqui para o dólar, que subiu 27% ante o real em 2024, a maior valorização desde 2020. Além disso, Lula assinou o decreto que reajustou o salário mínimo para R$ 1.518, então destaque aí para o decreto assinado pelo presidente da República. O salário mínimo, então, passa a partir do dia 1º de janeiro a R$ 1.500, passa então a ser de R$ 1.518. Por falar em economia, este mês os juros voltaram a subir e o dólar atingiu recordes históricos. Você viu aqui agora no destaque do valor econômico. E essas altas impactam diretamente a nossa vida e afetam o poder de compra. O consumidor tenta fazer o que pode para sobreviver às oscilações da economia. A taxa de juros aumentou mais uma vez. Você está ligada nisso? Não acompanho. Sinceramente, não acompanho. Eu vejo que o resultado final chega realmente na gente, no nosso bolso. Agora, realmente não acompanho. A percepção que eu tenho da questão de taxa de juro que impacta em tudo. Pois é, seu José, é isso mesmo. O que para muita gente está distante, esse especialista em finanças garante que está mais perto do que se imagina. A alta de juros torna o empréstimo mais caro, então o acesso ao crédito mais difícil. Financiamentos imobiliários, financiamentos para adquirir algum bem de consumo, se torna cada vez mais caro e mais difícil. Por isso, a alta de juros, ela impacta no bolso do consumidor, porque muitas vezes com crédito mais caro se torna mais desafiador até para as próprias empresas investirem na economia real. Então a empresa muitas vezes prefere deixar o dinheiro em caixa a investir na economia e colocar o dinheiro no próprio negócio. E quando a gente fala em taxa de juros, a primeira coisa que vem em mente são números e gráficos. Mas calma, no dia 11 de dezembro, o Banco Central elevou a taxa de juros em 1%, passando a ser então 12,25%. Ficou sem entender? Vamos lá então. Esse aumento afeta desde o quanto você compra por aí até nas dívidas que você já tem, que podem ficar ainda maiores. A alta de juros é uma ferramenta também para tentar conter a inflação e para tentar trazer dinheiro para o nosso país. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que estão endividadas e que com juros mais altos a dívida também pode se tornar maior. Inclusive a dívida pública do país também fica numa condição mais desfavorável, precisando de política de corte de gastos. Além de ajudar a controlar a inflação, que é aquele aumento generalizado e contínuo dos preços numa economia, a alta da taxa de juros também deixa o valor dessa notinha aí mais controlada. É o dólar. A Nádia é dona de uma agência de viagens em Cachoeiro. O dólar e os juros fazem parte da rotina de trabalho. Oscila o ano inteiro. O dólar não é uma moeda fixa, de valores fixos, né? Impacta sim no nosso de real, no nosso dinheiro. Mas oscilação é constante, pensa-se muito, o passageiro reflete, repensa muitas vezes, pode até pensar em adiar, mas se programado, ele vai.
a gente começa a perceber que o dinheiro não está dando mais conta quando normalmente entra no supermercado. A alimentação é um dos itens que mais pesa no bolso do consumidor e foi um dos que mais sofreu com os aumentos recentes. A alta dos juros pode aliviar isso? Geralmente sim, mas segundo os especialistas, existe um preço a se pagar. O ritmo da economia, ele cai, o mercado de trabalho é afetado e geralmente a taxa de desemprego volta a crescer. Tudo isso preocupa quem mais sente o impacto, o consumidor. Com a carne mais cara, por exemplo, o seu José vai voltar para casa pensando em outra opção para o cardápio. O poder de compra diminuiu muito. Obviamente, aquilo que você comprava antigamente não é a mesma coisa que você compra hoje. A gente vai perdendo dia a dia. Principalmente o trabalhador, a pessoa que ganha salário mínimo, vai perdendo todo dia. A gente acaba tendo que procurar aí umas opções de promoção, né? Mas às vezes se você vai a muitos lugares, vai gastar gasolina, então nem sei se vale muito a pena. O negócio é estar atento mesmo. Agora são 6 horas e 23 minutos. Uma parceria entre a Secretaria de Justiça e a Polícia Federal tem auxiliado na investigação de crimes que estão há anos sem solução. O Espírito Santo é o primeiro estado a enviar as digitais de presos para um banco nacional de dados relacionados à segurança. E a Polícia Federal está começando a descobrir de quem são as digitais encontradas em locais de crimes que nunca foram identificadas, essas digitais. A impressão digital pode ser uma prova determinante em uma investigação. Para auxiliar os investigadores, desde julho, o Espírito Santo e a Polícia Federal deram início a um trabalho inédito de cadastramento e comparação biométrica. Ao dar entrada nos presídios da região metropolitana de Vitória, os detentos têm as digitais coletadas e enviadas em tempo real para o Banco de Dados Nacional da PF. Eles têm digitais que não têm dono, nós temos donos de digitais. Então, o confronto dessas duas situações vai poder permitir à Polícia Federal atribuir a autoria de um crime que ainda não foi conseguida. Portanto, se a Polícia Federal tiver uma digital em Rondônia, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, e ela acha que o universo de coleta biométrica do Espírito Santo é uma linha de investigação criminal, ela vai fazer essa mesma verificação. Em um dos casos, a polícia descobriu o envolvimento de um detento em outros crimes, como roubos e assassinatos. Esse cidadão, ele deixou vestígios em 6 outras cenas de crime e conseguimos a identificação pela entrada dele no sistema penitenciário aqui do Espírito Santo, e a partir daí foi feito um laudo e remetido para as autoridades que eram responsáveis por essas cenas de crime para prosseguimento das investigações. Até agora, a Polícia Federal emitiu 35 laudos de comparações biométricas que deram positivas. Há casos também que a gente está elucidando que fulano e cicrano tratam-se da mesma pessoa. E, às vezes, com mais de um nome, mais de 2 nomes. Há casos em 6, 7 nomes. Toda vez que ele era preso, ele apresentava um nome diferente. Ao analisar as digitais de uma mulher que havia acabado de entrar na cadeia, o papiloscopista descobriu que ela já havia passado pelo sistema prisional, mas com outra identidade. Ela foi presa em 2014, usou um nome, agora no presídio ela deu entrada com outro nome. Então o que a gente vai fazer é juntar os 2 nomes dela no nosso registro criminal e informar para as autoridades. Também foi dessa forma que a polícia encontrou um dos criminosos mais procurados do Espírito Santo. Ele foi preso usando um documento falso, mas por meio da comparação biométrica foi descoberta a verdadeira identidade. Em todo o Brasil, somente o Espírito Santo alimenta esse Banco Nacional de Biometria com dados da população carcerária. A Polícia Federal espera que mais estados adotem o sistema. Na medida que você aumenta a possibilidade do confronto, você aumenta a possibilidade do encontro. Então, se a gente expandir essa medida, que é nova, que se iniciou aqui no Espírito Santo para outras unidades do Brasil, a gente vai aumentar a taxa de sucesso. Pois é, você viu aí que até o momento só o Espírito Santo faz esse trabalho. Outros estados já despertaram interesse em conhecer o projeto. E olha, o Bom Dia Espírito Santo vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Lembrando que hoje o Bom Dia vai até às 7h30, porque depois tem a corrida São Silvestre. Intervalo agora, 6 horas e 27 minutos, imagens ao vivo da nossa Baía de Vitória. Já já a gente volta.
6 horas e 30 minutos. Bom dia, tá de volta. E, gente, durante o verão, os casos de gastroenterite costumam aumentar por causa da aglomeração de pessoas e da grande oferta de alimentos ao ar livre, que ficam expostos ao calor. E em todo esse ano, houve mais casos aqui no estado, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Você já está vendo o Paulo Ricardo Sobral aqui com a gente, que ele vai trazer agora os cuidados que a gente tem que tomar nesse período de final de ano, nas festas, tem muitos alimentos diferentes e no verão como um todo também, né, Paulo? Bom dia. Bom dia, Kaique Dias. Bom dia para você que está assistindo ao Bom Dia Espírito Santo. Vamos começar logo explicando, né? Quando a gente fala gastroenterite, a gente está falando de um grupo de doenças que estão relacionadas aí ao funcionamento gastrointestinal. Então vai desde aquela dorzinha na barriga até aquela diarreia que deixa a gente no banheiro por muitas vezes, faz a gente ir no banheiro várias vezes, né? E a César, né, ela trouxe aí os dados desses registros. E é importante, como o Kaique falou, destacar esse período do verão, em que esses casos aumentam. Olha, só para a gente ter uma ideia, em 2023, no ano passado, foram 78.698 registros de gastroenterite na Secretaria de Estado da Saúde, né? Só no mês de janeiro de 2023 foram 6.967. Esse ano, 2024, foram 101.990 casos. Desse total, 14.621 foram registrados só no mês de janeiro. A doutora Richaene Ferreira, que é médica gastroenterologista, está aqui e vai conversar com a gente. Doutora, muito obrigado pela participação no Bom Dia Espírito Santo. Por que especificamente no verão? Porque principalmente no mês de janeiro, aumenta esses números de casos. Bom dia. Bom dia a todos. No verão, né, existe uma maior frequência na praia, então as gastroenterites estão muito associadas à conservação dos alimentos. A gente também não pode esquecer da qualidade e da origem da água. Então vamos explicar essas duas situações por tópicos. Vamos começar falando por a questão dos alimentos. Quando a gente fala alimentos na praia, são aqueles que a gente leva para comer, são aqueles que a gente compra. Como é que é isso? Tanto levando, tanto comendo, né? Então, a gente sempre prioriza e orienta levar alimentos que não são tão perecíveis. Então, sanduíches naturais, sem maionese, cuidado com os espetinhos de camarão, cuidado com alimentos preparados à base de leite. Então, a gente vê muito cuscuz, que tem um poder, né, de fermentar. Então, a gente orienta sempre fazer uma refeição, um café da manhã proteico, porque isso vai dar uma maior saciedade. Isso vai fazer com que a pessoa coma menos na praia. O picolé também, então, já que a gente não sabe a origem, a procedência dessa água, então priorizar marcas conhecidas, então as duas situações podem acontecer. Doutora, se não deu para se organizar desse jeito antes de ir para a praia, vai ter que comer lá na praia mesmo. O que é que a gente batendo o olho já pode perceber, opa, isso não está legal? A cor do alimento, né? Dependendo de se for algo mais sólido, né? O cheiro do alimento. Mas assim, leve biscoitinho, leve a sua água em garrafinha térmica, sanduíche preparado em casa mesmo, porque em crianças e idosos a gente não sabe a repercussão dessa gastroenterite. Eles são muito mais vulneráveis, isso pode comprometer todas as férias, né? O momento de passeio de toda a família. Doutora, agora falando sobre a água, né? A senhora citou aí agora, eu já tinha falado no início, eu lembro que teve um ano aí, acho que foi até esse ano mesmo, em janeiro, todo mundo que ia para Guarapari adoecia, o pessoal dizia, é por causa da água, por causa da água. Geralmente, o que é que pode acontecer com a água nesse momento? E se quando a gente fala de água, a gente está falando daquela água que a gente compra na rua, a gente está falando da água que vem do abastecimento mesmo? Sim, porque cidades, né, que recebem um volume grande de pessoas, nem sempre aquele abastecimento pode conseguir contornar aquilo ali. Então, tanto a origem, né, da ingestão da água, quanto no preparo, nos estabelecimentos também, né, nos restaurantes, tudo pode estar associado. Doutora, e o que fazer então para tentar ter uma certeza de que aquela água ali que está vindo na torneira, que na cabeça da gente já está vindo ali tratada, tentar evitar qualquer coisa que venha ali? O mais importante na sua casa, né, você ingerir uma água mineral. Se você vai a algum local, tentar, né, na medida do possível, escolher locais mais confiáveis, mas todos nós estamos vulneráveis, né? Eu acho importante, principalmente, a gente se preparar, estar com a saúde em dia, vigiar, né, os sinais clínicos mais importantes, então uma febre persistente, uma dor abdominal importante, vômitos que não passam. Então, nesses casos, principalmente, procurar uma avaliação médica para não ter nenhuma repercussão mais grave. Acho que é o mais importante.
esse é um tipo de tratamento que precisa de medicamento especificamente, precisa de ficar internado no hospital especificamente ou não? Na maior parte das vezes os casos são leves. Então você pode utilizar medicamentos para náuseas, para vômitos, para dor abdominal. Cuidado com anti-inflamatórios, porque são medicamentos que naturalmente já agridem a mucosa do estômago. Então, na maior parte das vezes, refeições leves, porque o corpo ele quer recuperar, ele não quer digerir. Então, as pessoas às vezes forçam, principalmente a criança, para ingerir um volume maior de alimentação e o corpo não quer. Então, alimentação leve, purês, arrozinho mais cozido, carnes leves, então frango desfiadinho e repouso e hidratação. É o melhor tratamento. Muito obrigado, nós ficamos aí com as dicas, as orientações e as explicações da doutora Gichaene Ferreira, que é médica gastroenterologista. Então tá aí, gente. E, inevitavelmente, nessa época, esses casos realmente aumentam. Isso já está comprovado pelos dados da Secretaria de Estado da Saúde. Então, tentar se cuidar ao máximo com relação aos alimentos, principalmente aquele que vai levar para a praia. Fica exposto, né, doutora, há mais tempo ali nas temperaturas altas, mas também com a água, né, para tentar evitar que isso aconteça. Eu volto com você, Kaique Dias. Obrigado, Paulo Ricardo Sobral, especialista também, conversando com a gente aqui no Bom Dia. Se você quiser rever as dicas, daqui a pouco a entrevista do Paulo Ricardo Sobral no G1 Espírito Santo e no Globoplay. Obrigado, gente. Vamos saber o que o João Brito está preparando para o Bom Dia Espírito Santo? Daqui a pouco ele entra ao vivo com a gente. Fala, João. Oi, gente, já pronto para sair aqui para trazer muita informação para você no Bom Dia Espírito Santo. E a gente vai falar hoje aqui na TV Gazeta sobre feriados e pontos facultativos. O governo federal divulgou um calendário oficial para 2025 com os dias de feriados nacionais e também de ponto facultativo. A gente vai entender quais são os direitos dos trabalhadores e também dos empresários durante esses períodos. Por exemplo, o ponto facultativo reduz o salário e todo mundo pode trabalhar ou não no ponto facultativo. Como é que funciona essa questão? A gente vai tirar todas essas dúvidas daqui a pouquinho com um advogado trabalhista aqui no Bom Dia Espírito Santo. Logo, logo. Valeu, João Brito. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco, então, o João destaca esse assunto aqui no Bom Dia. Gente, o corpo de um adolescente foi encontrado ontem pela manhã num córrego na zona rural de São Domingos do Norte. Ele tinha desaparecido na noite de domingo. O Isaac Ribeiro vai entrar ao vivo agora no Bom Dia Espírito Santo com as informações desse caso. Oi, Isaac, bom dia. Ei, Kaique, bom dia para você, bom dia para todo mundo. O adolescente de 15 anos foi identificado como Marcos Rodrigues Gonçalves da Silva. Ele morreu afogado ao tomar banho em uma represa identificada como Córrego da Mula, na zona rural de São Domingos do Norte. Isso aconteceu no domingo, por volta das 6 horas da noite. O Corpo de Bombeiros foi acionado até essa represa, mas o corpo dele não foi localizado. Testemunhas disseram ao Corpo de Bombeiros que antes de afundar na água, o Marcos chegou a pedir socorro, mas a ajuda não conseguiu chegar a tempo. Os militares então voltaram na manhã de segunda-feira até a represa e o corpo dele foi encontrado submerso na água. A polícia científica da Polícia Civil foi acionada até o local e o corpo de Marcos foi então encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal em Colatina, onde seria analisado e depois liberado para os familiares. Então, um adolescente de 15 anos, identificado como Marcos Gabriel Gonçalves da Silva, que chegou a pedir socorro antes de se afundar nessa represa, morreu afogado no último domingo. Kaique, eu volto com você. Obrigado, Isaac Ribeiro, pelas informações aqui no Bom Dia Espírito Santo, direto de Linhares. Agora a gente vai ver como é que está o movimento nas avenidas da Grande Vitória. Mais uma vez, trazer informação para você que está saindo de casa nesse feriado. Tem gente que está trabalhando, a gente está aqui também, então o pessoal quer ficar informado também. Nesse momento, agora é o trevo de Goiabeiras. Para quem, ao lado esquerdo do vídeo, é para quem está saindo da Serra, está passando pela Avenida Fernando Ferrari agora, ou quem sai ali de Jabur, por exemplo, passa à esquerda aí do vídeo, a gente consegue ver o trânsito um pouquinho mais movimentado. Do lado contrário, está movimentado em alguns momentos, né? Aliás, então assim, fica bem tranquilo ali. Estava movimentado provavelmente mais por causa do semáforo que estava contendo os veículos. O trânsito tá bom na Avenida Fernando Ferrari. Bora para a rodoviária mais uma vez agora? O trânsito está um pouquinho mais agarrado na rodoviária agora. Nesse momento, pelo menos ali, olha a quantidade de carros, gente, entrando na rodoviária, a quantidade de motoristas que estão entrando na rodoviária nesse momento. É uma fila. Logo à direita a gente consegue ver essa imagem. Pela imagem, a gente consegue ver uma fila de carros e a saída ali até dos ônibus que passam por baixo da segunda ponte, saem do Tancredão, os ônibus também de viagem que passam por ali, tem uma certa dificuldade de passar. O trânsito está bom na região ali, descendo a segunda ponte. Mas nessa entrada da rodoviária que fica um pouquinho mais complicado ali, certamente tem muita gente indo viajar, né? A rodoviária fica bem movimentada antes do feriado e por isso o trânsito ali na região
também. Bora mostrar agora a Avenida Nossa Senhora da Penha. A câmera é um pouquinho torta aqui, mas dá para a gente ver o trânsito no cruzamento com a Avenida Desembargador Santos Neves. Esse trânsito que está fluindo para a esquerda, os ônibus, os carros passando, é justamente o trânsito seguindo para a reta da Penha. Tá tranquilo, só o semáforo que deixou alguns carros mais acumulados ali e agora sim a gente consegue ver que está tranquilo. Bora para o intervalo agora, depois o Bom Dia vai destacar a morte de um ciclista ontem à noite na BR-101 na Serra. O acidente envolveu também um caminhão e a Polícia Militar apreendeu em um apartamento em Vila Velha uma metralhadora caseira, 1 quilo de cocaína e quase 600 pinos da droga pronta para venda. Bom Dia Espírito Santo volta daqui a pouco, 6h40. 6h42, bom dia de volta. A Polícia Militar apreendeu uma metralhadora caseira e drogas dentro de um apartamento ontem à noite. Foi no bairro Santa Rita, em Vila Velha. A Alice Souza e o Wagner Martins acompanharam o caso e trazem as informações pra gente agora. Uma metralhadora caseira, 1 quilo de cocaína que ainda seria embalada e quase 600 pinos da droga pronta para venda. Todo esse material foi apreendido pela Polícia Militar em um apartamento em Vila Velha na noite desta segunda-feira. A gente já estava recebendo informações já do Serviço de Inteligência sobre algumas denúncias que essa residência onde foi apreendido o material estava sendo usado para distribuição e depósito dos entorpecentes, né? Aí montamos a equipe, planejamos, fomos até o local e chegando lá, encontramos já com o portão aberto, só subimos em patrulha. Quando a gente chegou na tal residência denunciada, foi visto do lado de fora mesmo, pela janela, a quantidade de entorpecentes sobre a mesa. Aí, como estava em flagrante, a gente já pegou o material. Nisso chegou uma segunda denúncia de que indivíduos estariam portando uma arma de fogo no local próximo. Foi desmembrada a patrulha e a patrulha desmembrada foi até o local passado. Nisso foi apreendido uma metralhadora de fabricação caseira, que estava abandonado num terreno baldio. Provavelmente eles devem ter percebido a presença dos militares que se aproximaram e dispensaram o material. A equipe fez buscas na região, mas ninguém foi preso. Segundo a polícia, o armamento apreendido tinha o poder de fogo aumentado. Uma metralhadora de fabricação caseira, mas que estava com um carregador estendido, com capacidade para 30 munições, e todo o material foi entregue aqui na 2ª Regional de Vila Velha. A apreensão aconteceu em uma das avenidas principais do bairro Santa Rita, em Vila Velha, que, de acordo com a Polícia Militar, vem sofrendo com conflitos relacionados ao tráfico de drogas. E os policiais militares só encontraram essas drogas graças à ajuda de uma denúncia anônima. Ali, na verdade, é uma região conhecida pelos conflitos, né? Tanto pelo tráfico de drogas, quanto pelo conflito armado. É uma área vermelha que a gente fala. Infelizmente, a população é que mais sofre com isso, né? É por isso que a gente pede que eles ajudem a gente, denunciem, que é com esse tipo de denúncia que a gente consegue arrecadar essas drogas, esse armamento, para poder ajudar eles mesmos. É a única forma que a gente tem para poder ajudar, né? Você viu aí que ninguém foi preso. Para denunciar e ajudar a investigação da polícia, ligue para o Disque Denúncia, é o 181. Uma manicure de 35 anos foi morta em Guarapari nesse fim de semana. O marido dela ligou para a polícia e confessou o crime. Um dos filhos do casal, de apenas 7 anos, presenciou toda a cena. Érica Patrícia era manicure e tinha 35 anos. Ela foi assassinada pelo marido na frente de um dos filhos do casal, de 7 anos. Foi um menino que avisou os outros parentes que a mãe tinha sido morta. Essa mulher, que gravou entrevista sem se identificar, é irmã do suspeito e cunhada da vítima. Disse que a criança ficou desesperada depois do crime. O sobrinho só veio correndo me abraçar, o menor veio me abraçar e falou: titia, papai matou mamãe, papai matou mamãe. Aí foi na hora que eu peguei e agarrei ele pra abraçar ele. Aí meu irmão passou. Aí passou e fugiu. O marido de Érica é esse motociclista de aplicativo de 34 anos. Daniel Gonçalves da Costa se entregou à PM minutos depois do assassinato. Segundo a polícia, ele matou a mulher dentro da casa onde a família morava, no bairro Bela Vista, em Guarapari. Foi no domingo por volta das 8 da noite. Depois de matar a manicure com 3 tiros, ele saiu da casa de moto. Após sair da casa onde morava com a manicure, Daniel veio aqui para o posto e ligou para a polícia militar.
confessou no telefone que tinha matado a esposa e disse que jogou fora a arma usada no crime. Pouco tempo depois, os militares chegaram e prenderam o motociclista. 3 dias antes de ser morta, a manicure procurou a Delegacia Regional de Guarapari e acusou Daniel de agressão e estupro. No dia, a polícia não encontrou o motociclista, mas a manicure conseguiu uma medida protetiva contra o marido. O homem, porém, desrespeitou a medida e foi até a casa para matar a esposa. Conversei tanto com ele, não tá dando certo. É cada um pegar, né, viver sua vida. Simplesmente é isso. Não adianta fazer nada, não. Vai ficar preso agora, infelizmente. Pagar pelo que ele fez, essa é a verdade. É o que vocês esperam, apesar de ser... Apesar de ser meu irmão, entendeu? Apesar de ser meu irmão, vai ter que pagar. Além de manicure, Érica era transista e maquiadora. Tinha um espaço de beleza no bairro Bela Vista. Era batalhadora, segundo amigos, e trabalhava bastante para criar os 3 filhos que tinha com o marido. Agora eu só pedi ajuda, pedi a Deus muita ajuda, força, para minha mãe pegar e criar os 3 meninos. Mas vou criar assim, com todo amor de tia e de mãe, que certamente eu vou ficar como mãe, no lugar da mãe deles. O Daniel foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari. Ele passou por audiência de custódia na tarde de ontem e vai continuar preso. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo aqui no estado durante a virada. Quem vai entrar ao vivo com essa informação com a gente é o João Brito. João, o pessoal está ansioso, o telespectador do Bom Dia está ansioso para saber como é que fica a previsão do tempo, como é que fica o clima na virada de ano. Bom dia, João. Oi, Kaique, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham aqui na TV Gazeta. Olha, a notícia é boa para a Grande Vitória e também os municípios do litoral sul do Espírito Santo, porque nessas regiões não há previsão de chuva para essa terça-feira, noite de virada. O sol fica assim, ó, entre nuvens, como a gente está mostrando aqui na Curva da Jurema, nesse cenário belíssimo, de acordo com o Incapera. A previsão é essa aqui na Grande Vitória e também em todo o litoral sul. Sol entre nuvens durante todo o dia, mas sem previsão de chuva. Já nas regiões norte, noroeste, sul e serrana, tempo instável, também com sol entre nuvens e chuva em alguns momentos do dia. Para amanhã, em todas as regiões do estado, a previsão de tempo nublado e de chuva passageira. Em alguns momentos também pelas regiões norte, noroeste e nordeste. Pancada de chuva, aí sim, nas regiões sul, serrana e na Grande Vitória. Já na sexta-feira, pré-final de semana, a previsão é de sol entre nuvens, como está agora, e pancada de chuva a partir da tarde, nas regiões sul e serrana, e para as outras áreas não há previsão de chuva. A tendência é que a temperatura comece a aumentar já na sexta-feira. No sábado, a previsão é de sol sem chuva em todo o Espírito Santo, com esse aumento gradativo também da temperatura. E além dessas informações do Incaper, apesar disso, para esse período de final de ano, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é que a Grande Vitória esteja no alerta sob risco amarelo, esse alerta amarelo que prevê pancadas intensas de chuva. Mas a previsão do Incaper reforçando para a noite de hoje, noite de virada de ano aqui na Grande Vitória e também em todo o litoral sul do Espírito Santo, não há previsão de chuva. Então, tempo bom, essa é a previsão para essa noite tão especial de virada, com muito show, muita alegria também aqui em todo o estado. Kaique, volto com você, meu amigo. Valeu, João, obrigado pelas informações. Lembrando, gente, que é a previsão do tempo, tá? A previsão do Incaper que traz essa informação, uma atualização que aconteceu. Você está vendo imagens da Grande Vitória agora. Nesse momento está com o tempo bem aberto, tem algumas nuvens, né? Tem muitas nuvens, aliás, mais ao fundo nas montanhas, mas nesse momento o tempo está aberto, o sol começa a aparecer e não tem previsão de chuva, pelo menos durante esse período agora, durante a virada, né? Pelo menos até amanhã é a previsão do Incaper. Ontem o Instituto de Meteorologia até apontou uma possibilidade de chuva, mas esse alerta era até ontem à meia-noite. Tinha uma previsão de chuva do Incaper também, mas essa atualização trouxe então para o litoral sul e para a Grande Vitória essa possibilidade de tempo aberto durante a virada. A gente vai acompanhar para ver se vai ser isso mesmo. Agora os destaques de A Gazeta, os principais destaques das notícias aqui do Espírito Santo. Primeiro destaque aqui, o Espírito Santo dribla os desafios para a economia crescer em 2025. Outro destaque também na Serra, prefeito Sérgio Vidigal sobe salários de prefeito, vice e secretários e corta 800 cargos comissionados. Esse é o destaque de A Gazeta. Também tem aqui o destaque da virada de ano, os locais onde vão ficar as balsas no Réveillon de Vitória e também de Vila Velha. Outro destaque ali logo à esquerda também que a gente pode trazer, ó, o Papa nomeou um novo arcebispo de Vitória. A nomeação, então, ocorreu após a renúncia de Dom Dario
Campos. E aí no site da Gazeta você conhece mais sobre o novo arcebispo de Vitória. Vamos para o Estadão agora, trazer o destaque do Estadão com as principais notícias do mundo? É o Estadão mesmo. O principal do Brasil e do mundo, no caso, né? O principal destaque aqui é a coluna da Eliane Castanhede. Abre aspas, né? O ápice foi com os 50 bilhões de emendas em 2024 ou a balbúrdia vai piorar em 2025? É um questionamento aí da colunista em relação às emendas parlamentares. Essa situação, então, que está acontecendo no Congresso. É um questionamento, então, da colunista Eliane Castanhede. Agora o Bom Dia Espírito Santo vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. 6 horas, 52 minutos. Seis e 54. Amanhã, dia 1º de janeiro, é feriado. O nome do feriado é Dia da Confraternização Nacional. E este ano tem um calendário de feriados previstos já. O governo federal divulgou ontem os feriados e pontos facultativos. Mas como é que funciona esse tal do ponto facultativo? É para todo mundo? Quais são os direitos dos trabalhadores? Quem vai explicar com a ajuda de um advogado trabalhista é o João Brito, que volta aqui no Bom Dia Espírito Santo para trazer essa explicação. João. É isso mesmo, né, Kaique? Muita gente quer saber, né, como é que tá esse calendário aí de feriados e também de ponto facultativo para o próximo ano, já para se programar também com toda a família, enfim, esse tempo livre aí. Mas a gente vai entender essa diferença também, como que funciona cada tipo de feriado, ponto facultativo, aqui com o Guilherme Machado, advogado trabalhista. Obrigado, Guilherme, mais uma vez nos atender. Vamos perguntar exatamente o que é ponto facultativo e feriado. Qual a diferença entre essas duas modalidades? Bom dia. Bom dia a todos. A diferença é basicamente que o feriado é uma obrigação do empregador conceder a folga para o empregado. Já o ponto facultativo, ele tem a opção, é opcional. Então você pode ou não liberar esse empregado. Depende do setor. Por exemplo, final de ano tem empresas que fecham, ao contrário de outras que dependem de maior demanda. Então vai depender muito do setor. Então, basicamente, é opcional. E a gente liga, geralmente, o ponto facultativo a quê? Ao setor público. Esse, sim, geralmente as pessoas não trabalham, só atividades essenciais. Exatamente isso que eu iria perguntar. Então, no setor público, ponto facultativo também não há expediente. Mas no setor privado, o funcionário, se quiser no ponto facultativo, ele pode trabalhar, depende da política da empresa. Como funciona? Nesse caso, no setor privado, vai depender da política da empresa. Se a empresa abrir, ok, o empregado ele pode ir trabalhar. Mas se a empresa fechar, ela pode fazer, por exemplo, um acordo com aquele empregado de fazer uma compensação. Geralmente, final de ano, os empregados eles viajam, eles programam férias juntamente, por exemplo, com os filhos. Então, pode fazer essa compensação posteriormente para pagar esses dias que ficaram fechados. Ou seja, se a empresa abrir, ok, o empregado vai poder trabalhar. Diferente do setor público, que mesmo que ele queira trabalhar no ponto facultativo, ele não vai conseguir, porque o setor, dependendo da área, vai estar fechado. Doutor, exatamente sobre pagamento, o ponto facultativo, ele de alguma forma reduz o pagamento salarial ou não? Ele se mantém? Kaique, não tem diferença nenhuma. Aliás, João, não tem diferença nenhuma a questão do salário. Ele vai receber normalmente se ele trabalhar, e se ele não trabalhar, também vai receber por aquela folga que muitas das vezes vai ser abonada, inclusive, porque é um ponto facultativo e foi uma decisão do empregador paralisar. Tudo também é questão do bom senso, né? Essa conversa também entre uma parte e outra define outras regras gerais, como a gente está conversando aqui. Sim, isso é muito importante trazer para dentro do ambiente de trabalho. O bom senso entre empregado e empregador. Porque, ao contrário de muitos casos, muitas pessoas, por exemplo, tendem a entregar um atestado médico gracioso, e isso vem atrapalhar o setor privado, atrapalha, inclusive, o empregado, caso o empregador descubra que aquele atestado não é idôneo. Então tem que tomar muito cuidado com isso e trazer sempre a boa-fé na relação de trabalho para dentro da empresa.
Muito obrigado, Guilherme Machado, advogado trabalhista, tirando essas dúvidas com relação ao ponto facultativo e o feriado. Como ele falou, né, há diferença entre o setor público e privado, mas tudo também depende da política da empresa, como que funciona a questão de ponto facultativo. Obrigado mais uma vez pela entrevista, Guilherme. Kaique, volto com você aí no estúdio. Obrigado, gente, pela participação. João Brito, Guilherme Machado também. Detalhe, gente, que eu falei, confraternização nacional, quando eu entrei ao vivo chamando o João Dízimo de Colatina, me corrigiu aqui, confraternização universal. Esse é o nome do feriado do dia 1º de janeiro, então o dia da confraternização universal. E, gente, o aumento de turistas em Guarapari acende um alerta para a possível falta d'água, né, durante esse final de ano. O repórter Vinícius Colini está em Guarapari e vai conversar com a gente para explicar o que pode ser feito para evitar esse cenário. Vinícius Colini, bom dia contigo. Oi, Kaique, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Exatamente, né? Todo ano a gente costuma noticiar aqui a falta de água que acontece em Guarapari. A cidade enche muito com os turistas e acaba aí faltando água para as pessoas. Para ver como vai ser durante o verão desse ano, a gente está aqui agora com o presidente da Cesan, o Muniz Abud. Pronunciei certo o seu nome? Munir Abud. Bom dia para o senhor. O que a Cesan tem feito aí para impedir que falte água tanto para os moradores quanto para os turistas? Bom dia, Vinícius. Bom dia, Kaique. Bom dia a todos que nos acompanham. A Cesan tem se preparado a cada ano que passa para melhor atender o turista e o morador de Guarapari e do litoral nosso capixaba como um todo. Para isso, nós preparamos um grande pacote de investimentos para aprimorar o abastecimento em Guarapari. E o que nós fizemos? Algumas ações mais relevantes. Nós executamos as substituições de diversas redes já envelhecidas, antigas, que eventualmente acabavam causando transtorno com vazamentos. Esses vazamentos geravam falta d'água. Nós aprimoramos essas redes, nós fizemos uma melhoria nas nossas estações de tratamento de água, melhoramos a nossa capacidade de produção e de reservação hídrica. Com essas ações, a Cesan vai se preparando para que possa recepcionar essa população que chega em Guarapari nesse período de verão. E é claro que nós também preparamos uma defesa, caso essas ações venham a falhar, o que a gente não espera. Mas se eventualmente acontecer, se algum morador ficar desabastecido, nós temos uma frota de caminhão-pipa aqui em Guarapari, quase que um caminhão por bairro, à disposição do morador. Então basta entrar em contato com a Cesan, porque nesse verão quem entrar em contato com a Cesan não vai ficar desabastecido. O senhor disse que espera que essas ações não falhem, né? Então a gente pode dizer aí que ninguém vai ficar sem água, é isso que vocês acreditam? Essas mudanças na rede vão atender a todo mundo, né, com a cidade com o dobro de pessoas? Nós não podemos prometer. Mas o que nós podemos assegurar à população que está aqui em Guarapari é que, caso venha falhar o abastecimento, a Cesan estará de prontidão para atender com abastecimento complementar através do caminhão-pipa. Aliás, a título de curiosidade, nós transferimos a presidência da Cesan para Guarapari para poder atender de perto essas demandas. Estamos de plantão hoje, amanhã. O presidente da companhia e o corpo diretivo está aqui em Guarapari para que possamos estar perto de eventuais problemas e, com isso, mais perto também da solução. Criamos, inclusive, um comitê estratégico para tratar dessas demandas de Guarapari. Realizamos uma reunião com os presidentes de associações de moradores e coloquei o meu contato pessoal à disposição de cada um deles, porque o nosso objetivo é minimizar os efeitos se eles ocorrerem. Presidente, como funciona esse abastecimento com o carro-pipa? Acabou a água na casa do morador, é só ele ligar que essa água chega até lá por meio do caminhão? Exatamente. O morador pode acionar a Cesan por diversos canais de comunicação com a sociedade. Nós temos o canal do 115 ligando, nós temos o WhatsApp da Cesan e agora o aplicativo da Cesan. O aplicativo da Cesan também, ele está à disposição e lá você consegue emitir um alerta de falta d'água. É importante que o morador vá frequentemente supervisionando como está o nível do seu reservatório doméstico, especiais em alguns prédios, em alguns grandes condomínios, porque isso pode antecipar o problema de falta d'água e fazer com que esse abastecimento complementar venha de maneira mais célere. Isso vai minimizar e muito os efeitos de falta d'água. Estamos aqui à disposição. Os moradores de alguns bairros conhecidos como ponta de rede, que conhecem esse problema de falta d'água mais de perto, infelizmente, os presidentes dessas associações de moradores têm o meu contato pessoal, então pode estar me acionando também no telefone, que nós vamos estar tratando com muito carinho esses problemas. Presidente, um outro ponto importante, sempre nessa época do ano também, muitas viroses surgem aqui em Guarapari e as pessoas relacionam com a água. Existe essa relação? Existe essa relação, mas não com a água que a Cesan fornece. Importante destacar à população que a água que a Cesan trata, ela é auditada, fiscalizada e ela sai da estação de tratamento de água própria para o consumo. Aliás, própria para o consumo com padrões de potabilidade de qualquer país do mundo.
Entretanto, é importante registrar que nós sabemos que em Guarapari existem muitas moradias de verão que só são ocupadas no período de janeiro. E o que acontece? Os reservatórios domésticos não são limpos. Há a necessidade de que o seu reservatório doméstico, a sua caixa d'água, seja limpa a cada 6 meses, pelo menos. O que acontece quando o morador não faz essa limpeza ao longo do ano? Aquela caixa d'água ela acaba ficando suja, a água depositada ali com alguns insetos, alguns materiais que acabam fazendo mal à saúde. Então essa água que o morador acaba consumindo não é a água que a Cesan produz, é a água que a Cesan produz contaminada pelo reservatório doméstico. Então é importante fazer essa limpeza pelo menos a cada 6 meses, ainda dá tempo. Muito obrigado, presidente, pela sua participação. Então é isso, Kaique, recado dele, né, falando para todo mundo limpar a caixa d'água e a gente espera também que não falte água, né, com essas medidas que a Cesan está adotando. Beleza, Vinícius Colini, obrigado pela participação e também ao diretor-presidente da Cesan aqui no Bom Dia Espírito Santo. Agora a gente tem informações ao vivo com Kaique Verli sobre uma farmácia roubada em Vila Velha. 2 pessoas foram presas. Kaique Verli, bom dia. Bom dia, Kaique. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Bom Dia Espírito Santo. Sim, foram 2 criminosos que entraram nessa farmácia e levaram os pertences e dinheiro também desse estabelecimento comercial. Esse assalto foi ontem, no início da tarde, no bairro Novo México, em Vila Velha. Segundo o boletim de ocorrência, a dupla entrou na farmácia e roubou R$11 mil em dinheiro vivo da farmácia, além da bolsa e celular de quem trabalha nesse estabelecimento que fica no bairro Novo México, em Vila Velha. Essa farmácia, gente, ela tem câmeras de vídeo monitoramento e essas imagens foram usadas para identificar os suspeitos que foram presos cerca de 5 horas depois desse roubo. A dona da farmácia registrou um boletim de ocorrência, cedeu essas imagens para a polícia e agentes da Guarda Municipal reconheceram esses 2 suspeitos por volta das 5 horas da tarde na loja de conveniência de um posto de combustível no bairro Ibis, em Vila Velha. Eles foram abordados, inicialmente não reagiram à prisão, inclusive chegaram a dizer que tinham jogado o celular de um dos funcionários, o celular roubado, numa área de mata em Vila Velha, inclusive levando os agentes da guarda até essa área de mata. Nessa região de mata, o celular foi encontrado pela guarda, mas a dupla tentou fugir. Mesmo algemados, os 2 tentaram correr da guarda municipal, mas não teve jeito, eles acabaram presos. Eles foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha. Eles foram identificados como Mesaque Santana e Caio Loyola. São 2 jovens de 20 anos que foram autuados por roubo e vão ser levados agora de manhã para um presídio na Grande Vitória. Kaique. Obrigado, Kaique Verli, pelas informações ao vivo no Bom Dia Espírito Santo. E, gente, a Santa Casa de Cachoeiro está precisando com urgência de sangue. A situação é ainda pior nessa época porque os doadores somem. A Isabelle Oliveira está aqui, vai entrar ao vivo com a gente para falar sobre como é possível reverter essa situação, como a população pode ajudar. Isabelle, bom dia. Ei, Kaique, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Exatamente, como você mesmo falou, a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim fez um alerta porque o estoque de banco de sangue está baixo. O tipo AB negativo já zerou e o tipo O negativo, que é o tipo que a gente conhece como o doador universal, ele está apenas com 5 bolsas. A gente sabe que nesse final do ano muitos doadores viajam e com isso falta mesmo doações de sangue, tem menos bolsas de sangue lá nas reservas, então é preciso doar. E também nesse final de ano, com o Natal, com o Ano Novo, também com o verão, muitas pessoas viajam, as estradas ficam movimentadas, então tem mais acidentes e com isso, com menos bolsas de sangue e mais pacientes para serem atendidos, tem sim uma demanda maior. Por isso a Santa Casa de Cachoeiro reforça esse pedido pelas doações de sangue. A Santa Casa funciona de segunda a sexta-feira, de 7 horas da manhã até às 4 horas da tarde e aos sábados de 7 horas da manhã às 11 horas da manhã. Mas por causa desse final de ano, tem uma programação diferente nessa semana. Hoje ela funciona ainda em horário normal, de 7 horas da manhã até às 4 horas da tarde. As pessoas podem lá fazer suas doações. Já amanhã o expediente será interno, na quinta e na sexta-feira, expediente normal, 7 horas da manhã até às 4 horas da tarde. No sábado também, 7 horas da manhã até às 11
11 horas da manhã e no domingo, expediente interno. Depois volta a funcionar normalmente. Então, a Santa Casa pede sim esse reforço nas doações de sangue. Quem puder e estiver apto a doar, pode ir lá e fazer a sua doação. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Isabelle Oliveira, pelas informações. Vale destacar que a Isabelle trouxe esse destaque, essa situação da Santa Casa, mas você que mora em outro lugar do Espírito Santo, em outro ponto, aqui na Grande Vitória, por exemplo, tem o Hemocentro, o Hemóis, então é possível doar em outros locais também. Como a Isabelle disse, nessa época do ano tem muito riscos de acidentes, né, acontecerem, tanto no final do ano quanto no verão também. Então, por isso que é importante a doação. Isabelle, obrigado pelas informações. E por falar em acidente, teve acidente ontem na BR-101 na Serra. Um ciclista morreu. O acidente entre uma bicicleta e um caminhão aconteceu por volta das 7h30 da noite desta segunda-feira, próximo ao pavilhão de Carapina, na Serra. O ciclista morreu na hora. A Polícia Rodoviária Federal e a concessionária responsável pela BR-101 foram acionadas e isolaram a área até a chegada da Polícia Científica. O motorista do caminhão não se feriu e permaneceu no local para prestar socorro. A pista onde o acidente aconteceu precisou ficar interditado para que a polícia científica fizesse o trabalho de perícia. O corpo da vítima, um homem de 29 anos, vai ser recolhido e enviado para o IML de Vitória para passar por exames e ser liberado para os familiares. As causas do acidente ainda serão apuradas. E hoje vai ter festa de Ano Novo nas praias aqui da Grande Vitória, queima de fogos, programação de shows. Quem tem todas as informações é o Paulo Ricardo Sobral, que está na praia de Camburi, né, Paulo? Bom dia de novo. Bom dia de novo, Kaique. Pois é, por aqui está tudo pronto para a festa do Réveillon, que vai ser realizada hoje à noite, programação que já começou, né? Mas hoje o grande dia, o dia da virada. Vou pedir para o Roberto Prati mostrar para a gente. Olha o palco lá como está montado já. O pessoal está terminando de fazer a limpeza aqui da praia de Camburi. E a gente preparou a programação, não só daqui, mas de todos os outros pontos da região metropolitana, para você aí se organizar, passar o Ano Novo ao lado das pessoas que você gosta, curtindo festa e aquela queima de fogos que é bem tradicional. Vamos começar pela capital, por Vitória, de onde a gente fala ao vivo agora. Aqui serão 15 minutos de fogos de artifício de baixo ruído. Tem shows na Orla de São Pedro, Palco 1 na Ilha das Caeiras. Às 7 horas, Leonardo Valentim, depois Resenha do Pagode e Cara Metade. No Palco 2, na Praça João Batista, também começa às 7. Tem Felipe Rodrigues e Nandinho. Na Orla de Camburi, aqui, às 9 da noite tem a banda da Guarda Municipal e às 11 a cantora Solange Almeida, que vai fazer aí a virada do ano para quem vier curtir a praia em Camburi. Vamos para a cidade vizinha, Vila Velha. Lá tem torres com iluminação de DJs locais com música a partir das 8 horas da noite. São 16 pontos de fogos de artifício que estarão desde a Praia da Costa, a Praia de Itaparica, Itapuã, lá na região 5, Ponta da Fruta, Nova Ponta da Fruta, Praia dos Recifes e Barra do Jucu. Lá em Vila Velha, 14 minutos de queimas de fogos. Vamos para a Serra? Lá também tem queima de fogos de baixos ruídos em 6 paradas. Tem show em Nova Almeida, 7 horas, banda 10, Trio Clandestino, Alex Salles. Em Jacaraípe tem, a partir das 7, banda Vitória Regis, Herança Negra e Cheiro da Cor. Em Manguinhos, às 7 horas, Jean Correia, Mistura Perfeita, depois Suzy Martins. E para virada, Macucos em Bicanga, 9 horas da noite, Movimento. E 11 horas, Felipe Ribeiro. No balneário de Carapebus, 9 horas, Vlad AKS, 11 horas, Fabrício Venturini. E em Carapebus, às 9 da noite, começa com Machuíba e às 11 horas tem Dowse. Em Guarapari, onde tem muito turista agora hoje, tem queima de fogos na Praia do Morro, no centro, na Enseada Azul, em Buenos Aires. Não há programação para shows. Lembrando então que programações em toda a região metropolitana, Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari, se organiza direitinho e vem celebrar a chegada de 2025 com as pessoas que você gosta, com muita paz e segurança, como a gente sempre reforça aqui. Eu aproveito, Kaique Dias, para desejar um feliz ano novo para você, para toda a nossa equipe que está de plantão e principalmente para você que está nos assistindo aqui no Bom Dia Espírito Santo. Que 2025 a gente possa estar juntinhos assim de novo aqui na tela da TV Gazeta. Até mais, valeu! Valeu, Paulo Ricardo Sobral, obrigado. 2025 tem muito aqui na TV Gazeta, tem muito Paulo Ricardo Sobral aqui na TV Gazeta. Valeu, Paulo.
E, gente, segundo a última atualização do INCAPé, o tempo segue instável em grande parte do estado nesta terça-feira. A gente já trouxe essa informação aqui. O sol deve aparecer entre nuvens, o sol aparece entre nuvens e chove em alguns momentos do dia nas regiões norte, noroeste, sul e serrana. E aí o destaque é aqui na Grande Vitória. O destaque na Grande Vitória é que não deve chover, pelo menos na previsão do tempo. A expectativa é de que não chova aqui na Grande Vitória e também no litoral sul, gente. E agora a gente vai falar sobre as pousadas que estão lotadas para o Réveillon de Guriri, no balneário de São Mateus, no norte do estado. Os turistas de vários lugares do Brasil já aguardam a chegada de 2025 por lá. As imagens flagradas pelas câmeras são impressionantes. Preste atenção neste carro branco bem no meio do vídeo. Repare que o motorista reduz a velocidade e inicia a conversão, mas acaba batendo em uma moto. Um casal ficou ferido. O acidente foi no bairro Interlagos, em Linhares, no mês passado. Neste outro vídeo, 2 carros batem em um cruzamento. Estes são só alguns dos flagrantes mais comuns registrados pelas câmeras de vídeo monitoramento da Prefeitura. Nós temos ocorrências desde acidentes de trânsito e ocorrências até de abordagens de suspeitos, em locais, por exemplo, como bares. É um trabalho também de prevenção. A cidade é vigiada por 129 câmeras. Os aparelhos estão instalados na área urbana, na zona rural, como mostram essas imagens em São Rafael e também nos balneários. Um deles é o Pontal do Ipiranga, que fica a mais de 50 quilômetros de distância da sede da secretaria. Tudo é observado. Na avaliação deste gerente de loja, o sistema ajuda a identificar os criminosos que agem na cidade. Ajuda em questão na parte de identificação. Aí acaba facilitando tanto o trabalho da empresa em buscar quem foi que fez o ato, até mesmo em questão de serviço militar também. Nas ruas, a população acredita que as câmeras inibem crimes e dão mais segurança. É bom que a gente se sente mais tranquilo, né? A gente que trabalha com vendas na rua, né? Dá para transitar, né, melhor e tranquilo. Ajuda a inibir o crime, né? Identificar o criminoso, né? De janeiro a novembro deste ano, a Secretaria de Segurança Pública registrou mais de 1.200 ocorrências a partir das imagens gravadas pelas câmeras. A maioria dos casos foi de acionamentos em apoio à polícia e ao SAMU. 27% já o Instituto Jones nos informou em relação ao ano passado, né, de redução de roubo à pessoa, furto à pessoa no comércio. Esta câmera está instalada na Praça 22 de Agosto, que fica no centro de Linhares. O equipamento ajuda a ampliar a área de vigilância do local e conta com um elemento que permite com que os agentes que estão na central de vídeo monitoramento passem informações importantes para as pessoas que frequentam a praça. É a chamada câmera tagarela. Outro reforço é o cerco inteligente, barreiras eletrônicas que identificam veículos roubados. A equipe da prefeitura até preparou uma simulação para mostrar como funciona. Se a pessoa tem um carro roubado e denuncia o crime à polícia, o veículo é identificado quando passa pelo equipamento. Nós temos hoje, este ano, 108 veículos foram já recuperados pelas forças de segurança. São 18 câmeras instaladas em locais específicos, né, e que ajudam nesse trabalho de recuperação de veículos e também de veículos suspeitos, né, para cometer crimes. O Josivan acredita que quanto mais ferramentas forem usadas para deixar a vida na cidade tranquila, melhor para todos. A gente se sente mais seguro, né, na cidade com essas câmeras de monitoramento. Você viu aí que a gente chamou a reportagem errada e rodou a reportagem falando sobre essas câmeras de vídeo monitoramento que registraram mais de 1.200 acidentes e situações de crimes em Linhares. Então, só corrigindo a reportagem do Isaac Ribeiro que rodou agora. Por falar sobre acidente, a gente vai voltar ao vivo para Guarapari, porque o Vinícius Colini está numa situação que aconteceu por lá agora há pouco. Ele estava falando sobre o Réveillon, né, na região de Guarapari, falando também sobre a questão da água, do risco de faltar água por lá, e flagrou uma situação em Guarapari. Não foi isso, Colini? Bom dia, novamente. Oi, Kaique, isso mesmo. Bom dia novamente para você, bom dia para todo mundo. Olha, a gente fala ao vivo aqui da Rodovia do Sol, já em Guarapari, e nós vemos aqui, a gente estava fazendo ao vivo ali perto da Praia do Morro, perto do centro de Guarapari, e recebemos a informação desse acidente. Nós acabamos de chegar aqui, ainda estamos apurando o que de fato aconteceu, mas o que a gente tem já de informação é o seguinte: esse ônibus, ele estava estacionado aqui perto desse acostamento quando esse carro de passeio, que parece que é de um motorista de aplicativo, bateu na traseira
desse ônibus. Mostra um pouquinho aqui, Palito, como que o ônibus ficou bem destruído, olha. Toda essa parte aqui ficou destruída, no chão a gente vê muitos pedaços da estrutura do ônibus e teve um princípio de incêndio também desse ônibus. Aqui a gente vê, olha, teve fumaça por aqui, nessa parte aqui também aconteceu, parece que foi bem aqui, o princípio de incêndio. Esse motorista de aplicativo, ele foi socorrido, ele estava com passageiros também, que foram levados ao hospital. A Polícia Militar não está por aqui nesse momento, parece que eles estiveram aqui um pouco mais cedo, mas deram prosseguimento, né, nessa ocorrência, indo até o hospital, enfim, fazendo outras diligências. Kaique, a gente vai continuar acompanhando aqui o que aconteceu, nós vamos atrás de mais informações para trazer tudo o que aconteceu no Gazeta Meio-Dia, 15 para o meio-dia aqui na TV Gazeta. Eu devolvo para você. Tá certo, Vinícius Colini. Obrigado pela participação e por trazer as primeiras informações desse acidente que aconteceu há pouco tempo. Vinícius Colini está em Guarapari para mostrar a situação lá do feriado mesmo em Guarapari, né, na região. A questão da falta d'água também, que é uma questão que ele estava trazendo aqui para a gente com o presidente da CESAM, o diretor-presidente, e flagrou essa situação desse acidente, então, e trouxe as primeiras informações ao vivo aqui no Bom Dia Espírito Santo. Obrigado, Vinícius Colini. Esse acidente que aconteceu na Rodovia do Sol, em Guarapari. E agora sim, a gente vai assistir a reportagem sobre a expectativa para a virada do ano em Guriri, balneário de São Mateus, no norte do estado. O pessoal está ansioso por lá. Vamos ver. Quem procurar por vaga nessa pousada em Guriri não vai encontrar mais, pelo menos para o Réveillon. Todas estão ocupadas, para a alegria da dona. Ela conta que fatores como a grande extensão de praia e algumas melhorias na infraestrutura do balneário atraem o turista. Guriri tem melhorado muito, né? Tem uma infraestrutura melhor, as passarelas, ajuda a pessoa se locomover para a praia, fica mais confortável. Agora a extensão desse calçadão também, os turistas adoram. Então, o público que frequenta aqui ama Guriri. No lado oposto da ilha, outra pousada também com 100% de ocupação. O único quarto vazio só está esperando o hóspede chegar. A maioria optou pela reserva antecipada. Todos reservados. As reservas foram feitas já há mais de um mês. O pessoal se antecipou, então? Se antecipou. Pousadas cheias e o movimento da ilha vai aumentando aos poucos, apesar do sol assim, ainda tímido. Mas nada que atrapalhe a programação dos turistas para essa virada de ano. Quem vem passar o Réveillon em Guriri quase sempre chega com a mesma intenção. Passar o dia na praia, churrasco, e à noite os grupos se dividem. Alguns ficam nas casas e pousadas, outros preferem a agitação aqui do centro, onde devem acontecer os shows. É o caso dessa família de Governador Lindenberg, noroeste do estado. Chegaram com tudo para aproveitar cada momento. Os fogos, os shows que tem aí, né? Família toda reunida. Então, noite é rua, show, dia, praia. Praia. E churrasco em casa, ó que chega. Não pode perder a oportunidade. Não. Para os que preferem uma virada longe do tumulto, tem programação também. Na pousada da Olga, o salão de festas já está sendo preparado para os hóspedes. A Osana já escolheu o lugar onde vai dar boas-vindas a 2025. A gente fica um tempo afastado, depois a gente se encontra e passa alguns momentos juntos. Você acha que vai rolar uma festa boa aqui? Ah, com certeza. Aqui só tem festa boa. Bom demais. E tem esquema especial de segurança para o Réveillon no balneário de Pontal do Ipiranga, em Linhares. O Pedro e a família estão aproveitando a praia do Pontal do Ipiranga desde cedo. Eles são de Marilândia e vão passar o Réveillon no balneário. É um lugar bem familiar, bem tranquilo, ambiente bem agradável para curtir em família. A Luma veio de Santa Teresa. Ela e os amigos sempre escolhem o Pontal porque acham um local seguro. Eu acho aqui muito seguro. E aí eu chamo todo mundo para vir para cá para aproveitar também. A estrutura de segurança no Pontal do Ipiranga está montada. Serão mais de 20 guardas civis e agentes de trânsito e 24 câmeras de segurança. O Pontal tem uma característica importante. Nós só temos aquela entrada, né? Então isso facilita o trabalho também, né? Então nós temos uma parceria hoje com a Polícia Militar, que assume junto com a Guarda Municipal, com o nosso Departamento de Trânsito também, e isso facilita o trabalho de integração entre as polícias, né? A Polícia Militar, a Polícia Civil, né? Que também trabalha integrado com a gente aqui nesse final de ano. Nós temos um efetivo previsto para os balneares, Pontal do Ipiranga, regência e povoação, estimado em média de 65 policiais para atuar nesse período de virada de ano. A demanda a gente espera, né, uma previsão de 40 mil pessoas, principalmente para o Réveillon, para a virada do ano. Então o reforço é
para apoiar essas demandas de aumento de fluxo de pessoas. Toda essa estrutura anima os comerciantes. Wesley contratou 5 funcionários para a padaria só para essa temporada. Muito policial chegando, passando, a rua está bem segura, muita gente, blitz ali na chegada, entendeu? Tá legal. A expectativa é boa para o Réveillon? Boa, muito boa. A galera começa aquecida. A expectativa está muito grande, espero que realmente dá o boom, né, para 2025 entrar com o pé direito. O esquema de segurança aqui no Pontal será reforçado ainda com 2 câmeras especiais. Uma delas fará a leitura de placas dos veículos. O objetivo é identificar se os carros ou motos têm alguma restrição de roubo. A outra fará o reconhecimento facial. O objetivo dessa é identificar pessoas com mandados de prisão em aberto. Quando você trabalha com reconhecimento facial, você coloca um banco de dados ali, se tiver uma pessoa que ela tem qualquer restrição, né, judicial, automaticamente dispara na nossa central. E é importante a gente frisar que nós temos uma central de vídeo monitoramento moderna e que essas câmeras são vigiadas, né, 24 horas ali na nossa central de vídeo monitoramento. Praia convidativa, clima agradável e esquema de segurança preparado. O público que já chegou está empolgado com 2025 que se aproxima. Eu, os amigos, a família, a namorada, viemos aí passar o final de ano aí, curtir aí o litoral aqui de Pontal, aqui, que é muito bom aqui, água quentinha, pessoal acolhedor. Aqui é um lugar mais tranquilo, né? Um lugar assim mais familiar, entendeu? Então é tudo. E como é que você espera que vai ser o Réveillon aqui? Espero que seja muito bom, né? Muito bom. E no sul do estado já começou a contagem regressiva para a virada do ano. Você vai ver agora os preparativos para a grande festa que promete agitar a região com a Mariana Couto, que já está ao vivo aqui com a gente. Mariana, de onde você fala? Bom dia. Oi, Kaique, muito bom dia para você, para quem está acompanhando a gente aqui também no Bom Dia Espírito Santo. A gente está aqui em Marataízes, onde infelizmente não tem festa, né? Por aqui não vai ter queima de fogos, não tem palco para show, infelizmente, né? Uma senhora acabou de parar aqui e falar: que pena que não tem festa hoje aqui em Marataízes. Mas nas cidades vizinhas tem toda uma programação especial. Vamos começar então com as informações de Anchieta. São esperadas de 90 a 100 mil pessoas no município de Anchieta. A programação será em 4 praias, com shows a partir das 22 horas e queima de fogos, claro, na virada desse ano para a chegada aí de 2025. Essa queima de fogos deve durar aí cerca de 5 minutos. E na Praia Central, em Anchieta, será de 7 minutos, então, a queima de fogos para receber o novo ano. Em Piúma, uma das cidades mais procuradas aqui da nossa região, tem expectativa de receber cerca de 150 mil pessoas nessa virada. E hoje à noite tem show também, né? Tem festa por lá. Tem também um trio elétrico com Beto Cauê e queima de fogos com baixo ruído de até 10 minutos ali na praia, então. Em Itapemirim são esperadas 80 mil pessoas para essa virada. A queima de fogos acontece em 2 pontos, em Itaipava e em Itaoca. Em Presidente Kennedy serão 15 minutos de queima de fogos na praia de Marobá e 7 minutos na praia de Neves. Então, muita festa aí sendo preparada para esse 1º de janeiro de 2025 que está chegando. O pessoal já está animado, curtindo esse dia, se programando, se preparando para esse ano novo. Aqui em Marataízes a gente reforça, né? Infelizmente não tem festa, mas quem está aqui na cidade pode aproveitar então os municípios vizinhos para dar as boas-vindas ao novo ano que chega. Kaique, volto contigo. Legal, Mariana. Obrigado pela participação ao vivo aqui no Bom Dia Espírito Santo. Mariana, eu vou pedir sua cinegrafista só para mostrar um pouquinho a praia de Marataízes, né, que é onde você está, só para a gente ver um pouquinho de como é que está o clima por aí. A gente até trouxe a informação agora há pouco de que no litoral sul do Espírito Santo não tem previsão de chuva. E olha só como é que está na região de Marataízes, então, tempo aberto por lá, algumas nuvens no céu, mas o sol está começando a aparecer aos poucos. Aparentemente está um pouco... o sol não apareceu com força ainda, mas o céu está bastante azulado, como a gente consegue ver nas imagens ao vivo aí. Obrigado, gente, pela participação ao vivo aqui no Bom Dia Espírito Santo. Resultado da enquete aqui no Bom Dia. Vamos mostrar agora a enquete que a gente fez, que a gente trouxe agora há pouco. Tá aqui já, ó. Qual foi o maior desafio que você enfrentou este ano? A gente perguntou para os nossos telespectadores.
A maioria deles responderam que os desafios foram financeiros. Muitos também que tiveram desafios profissionais, alguns de saúde e também algumas pessoas que tiveram muitos desafios, né, pessoais também, de forma geral aí. Tem algumas mensagens que eu gostaria de mostrar aqui, eu acho que dá tempo ainda, tem 1 minuto. Olha, uma pessoa que pediu para não ser identificada disse que teve um problema financeiro porque sofreu um golpe no valor de R$30 mil, fez um empréstimo para um amigo, entre aspas, sumiu e não pagou. Ele entrou em depressão, gente, essa situação então. Além disso, teve situações aqui também, como a Zilma, que trouxe dizendo que não passou por nenhuma situação, não tinha essa opção, mas ela mandou aqui pra gente. O Dízimo disse bem assim: bom dia, e quem teve um ano maravilhoso? Responde como a enquete, respondendo dessa forma, Dízimo. Obrigado pela participação aqui no Bom Dia Espírito Santo. Tem também o Samir Pablo, feliz ano novo para todos os botafoguenses, em especial... tudo de bom para mim, né, Kaique Dias, e para a família também, o Samir de Barcelona, então, que é botafoguense, sempre participa. Samir, obrigado pela participação e em nome do Bom Dia Espírito Santo, a gente agradece a você, telespectador, que participou aqui com a gente durante todo esse ano, que trouxe muitas mensagens. Enfim, em nome de toda essa equipe que está aparecendo nessa tela, né, no telão aqui nas letras, agora nas letrinhas miúdas, a gente agradece a sua participação. Bom Dia Espírito Santo também é feito por você, que está sempre com a gente todos os dias aqui. Uma ótima virada de ano, um ótimo Réveillon e até ano que vem. Bom dia, Espírito Santo. Oferecimento Unimed Vitória. Que 2025 seja um ano de maravilhosas histórias. Distriferro, linha completa de serralheria. E Senac Espírito Santo, educação profissional que transforma. Pular ondinhas é muito mais a nossa praia.